Meus irmãos, título da lição: vontade, o que move o ser humano. O texto áureo se encontra em Gálatas 5:16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E a verdade prática declara o seguinte: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Então, a nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O objetivo de número 1, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Objetivo 2, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. Terceiro, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolvem até o pecado. Então, no tópico 1, o comentarista discorre a respeito da vontade, motivação e ação. No tópico 2, sobre os desejos. E no tópico 3, o ensino sobre os desejos na epístola de Tiago. Muitas coisas temos a aprender nessas lições. Nós queremos, irmãos, fazer uma visão geral, panorâmica sobre o que é desejo e o que é vontade, que é o cerne da nossa lição de hoje. Tem algo a ver também com a questão das emoções e sentimentos que estudamos na semana passada. Vimos que as emoções, elas são mais instintivas, impensadas, e vêm rapidamente, mas os sentimentos são provenientes já de toda uma reflexão, quando a pessoa dá lugar. E assim, irmãos, de maneira semelhante, desejos e vontades também se assemelham. A gente estuda, irmãos, é mania dos estudiosos decompor em partes para estudar detalhadamente as coisas, para tentar entender melhor, mas na verdade, irmãos, na prática, tudo isso funciona junto e misturado. Não dá para você estar dividindo. Você chega agora ali no hospital, seja lá onde for, e vai haver uma separação. O médico vai procurar separar corpo para um lado, alma para outro e espírito para outro. Não existe isso. Somos seres integrais, formados de corpo, alma e espírito, e todas essas partes estão juntas e misturadas. E o que acontece no corpo influencia a alma e o espírito. O que acontece com a alma influencia o corpo e o espírito, e o que acontece com o espírito influencia a alma e o corpo. E temos que ser santos em todo o nosso ser, em toda a dimensão do nosso ser. 1 aos Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos fazer uma comparação aqui entre desejo e vontade para poder a gente entender um pouco a diferença entre eles, muito embora essas coisas estejam tudo interligadas. O desejo é um impulso, é uma coisa assim muito do instinto, uma necessidade instintiva, muitas vezes irracional, não refletida, ligada a um anseio imediato e consciente. No caso da vontade, já é um ato deliberado da razão. A vontade já envolve um pouco a razão, a consciência, a decisão. A gente toma a decisão e, se necessário, controlar ou negar o desejo para atingir um objetivo maior. Então, observe, irmãos, que o desejo é algo muito repentino, passageiro, muito ligado ao instinto, aquela reação automática que nós temos diante de alguma coisa. Nós, seres humanos, nos comunicamos com o mundo exterior através dos sentidos do corpo: visão, olfato, paladar, tato, etc. E nós, irmãos, temos desejos, e consequentemente também temos vontades, emoções, sentimentos, pensamentos, etc.
O grande problema, irmãos, é que nós somos seres humanos pecadores. Deus criou o homem santo, Adão e Eva, em verdadeira justiça e santidade, porém o homem pecou. E após a queda, após a entrada do pecado no mundo, o pecado afetou toda a dimensão do nosso ser. Corpo, alma e espírito estão afetados pelo pecado. Então, os nossos desejos são sujeitos a serem contaminados pelo pecado. As nossas vontades estão sujeitas a serem influenciadas pelo pecado. Então, irmãos, precisamos entender direito como essas coisas funcionam e o que é que a Bíblia nos orienta para que a gente possa saber gerenciar essas vontades e desejos de acordo com a vontade de Deus. Quanto à natureza, irmãos, o desejo é uma resposta a um estímulo, muitas vezes inconsciente, ligada a impulsos e anseios, Às vezes você sente até um cheiro assim de churrasco, aí já começa a salivar, já começa a dar uma fome, começa a desencadear um bocado de coisa no seu corpo. É uma resposta a um estímulo, Você vê uma coisa e aquilo começa a querer alimentar a sua vontade. No caso da vontade, já é um ato de deliberação, de decisão consciente e exercício da razão e do livre-arbítrio. Então, enquanto o desejo é algo que surge, sem a gente menos esperar, no caso da vontade, aí já existe uma decisão consciente, já é um ato de deliberação consciente da razão. O desejo pode surgir dos sentidos, Como eu disse, visão, olfato, tato, paladar, como também de memórias afetivas e falta de alguma coisa. No caso da vontade, ela deriva da consciência e da capacidade de escolha racional. Às vezes alguém, por exemplo, está com fome mesmo, de verdade, aí vê lá um alimento, lá numa padaria, num restaurante, e dá desejo de comer, de pegar aquele alimento e comer, porque o seu desejo instintivo quer matar a sua fome. Mas aí ele para pensar conscientemente, e aí a vontade entra em ação, e aí ele vai ver que não pode pegar assim as coisas dos outros sem pagar. Ele não pode pegar assim as coisas dos outros, porque isso moralmente é pecaminoso, isso é problemático. Aí ele se contém, se controla e não vai dar vazão ao seu desejo e arranja uma forma diferente de satisfazer aquele desejo. Então, irmãos, o desejo, ele é frequentemente imediato, passageiro, efêmero, e pode ser difícil de controlar. Ele é mais difícil de controlar, levando a satisfações momentâneas, Ele só quer resolver aquela coisa ali, daquela hora, daquele momento. É uma compulsão, como alguém que tem um vício, e fica com aquele desejo desenfreado, para satisfazer aquela atração. Mas a vontade é a força que permite a ação e o controle sobre os nossos impulsos. A vontade permite a escolha de um objetivo maior e a negação dos desejos imediatos para alcançá-los. Então, meus irmãos, tudo isso envolve todo o nosso ser. Diariamente nós lidamos com essas coisas. O ideal é que os nossos desejos estejam alinhados com a nossa vontade, e que tanto o desejo quanto a vontade sejam moldados pela palavra de Deus. O processo de santificação progressiva que o Espírito Santo realiza na vida do crente que dá lugar a Deus, faz com que, irmãos, nós possamos ter desejos e vontades alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra do Senhor.
né? Então a vontade dá a capacidade de controlar o desejo. Em casos de conflito entre desejo e vontade, a vontade permite a reflexão e a escolha de priorizar um objetivo maior de longo prazo em vez de um prazer instantâneo. Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes o crente aí sente uma tentação de querer ganhar o mundo inteiro, de querer mesmo se entregar ao mundo, mas aí ele para pensar, a vontade, né, para pensar e mostrar para ele, né, que é muito melhor renunciar esse desejo de ganhar o mundo inteiro para que não perca a sua alma em prol de um objetivo maior. E aí ele decide. Então, meus irmãos, aqui no tópico 2 da nossa lição, eu vou fazer um comentário aqui primeiro do tópico 2, que é o desejo, depois eu vou para o tópico 1, que é a vontade, uma vez que o desejo é aquela reação imediata, né, muito instintiva, né? Depois a gente vai, né, para estudar a vontade. Aqui no tópico 2.1, a experiência do deserto. O comentarista, ele fala sobre o povo de Israel que estava peregrinando ali no deserto, saíram da terra do Egito em direção à terra prometida, e lá na terra do Egito eles eram escravos, eles eram escravos e recebia lá a sua ração diária para poder comer e se manter vivo, para poder manter viva a força de trabalho, para fazer muitos tijolos e muita coisa lá, porque eles eram escravos, trabalhadores, e quando eles foram libertos, inclusive eles clamaram a Deus, pediram libertação, porque ninguém merece viver na escravidão e na opressão, não é, irmãos? E Deus livrou o povo de Israel. Só que aquele povo, quando chegou lá no deserto, irmãos, ele começou a murmurar contra Deus. Eles começaram a murmurar contra o Senhor, lançar em rosto as coisas, e dizendo que lá no Egito eles tinham comida disso, daquilo e daquilo outro, né? Falava até dos cardápios, e bateu neles, irmãos, um desejo desenfreado de comer carne. Bateu no povo de Israel um desejo desenfreado de comer carne. Mas era uma coisa tão absurda, tão pecaminosa, e com murmuração, e falando e reclamando de Deus, que Deus puniu aquele povo severamente por causa disso. Eles pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. E ali Deus puniu aquele povo. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos deixar se levar pelos nossos próprios desejos e vontades. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz assim: estas coisas, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo discorre sobre a peregrinação do povo no deserto, quantos pecados o povo cometeu, e Paulo diz que tudo isso serve de aviso para nós, igreja, para que a gente não caia nos mesmos erros dos israelitas. E ele diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Noutra tradução diz: para que não desejemos coisas más. Porque, irmãos, a cobiça é um desejo mau, a cobiça é um desejo desenfreado, a cobiça é um desejo que é moralmente reprovado por Deus, e a gente precisa, irmãos, ter cuidado com isso. No tópico 2.2, o comentarista fala dos desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental: Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Isso aqui é importante, irmãos, porque desejos, sentimentos, vontades, etc., tudo isso, irmãos, faz parte da natureza humana. E como nós somos pecadores, a tendência é que nossos desejos e vontades também sejam afetados pelo pecado.
Mas a salvação em Cristo que Deus nos deu e conquistou na cruz por nós, Ele nos livra, irmãos, Jesus nos livra não somente da condenação por causa do pecado, mas Ele também nos livra do poder do pecado sobre nós. Então nós temos uma transformação interior, logo no início, a regeneração, o novo nascimento, passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus, e o Espírito Santo não para de trabalhar na vida do crente, lá na conversão não. A Bíblia diz em Filipenses que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. Então nós entramos num processo de santificação progressiva e vamos, irmãos, produzindo o fruto do Espírito, crescendo na graça e no conhecimento, e assim, irmãos, vamos vencendo o pecado no dia a dia. Então Deus nos dá essa graça e essa capacidade de não vivermos mais escravizados, pela nossa natureza carnal e pecaminosa. Por isso que João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Podemos pecar, estamos sujeitos a pecar, é como um ato isolado, é como algo ali momentâneo, mas o crente regenerado e que é santo, irmãos, ele não vive escravizado pelo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, ou seja, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então a velha natureza, o velho homem, a natureza que herdamos de Adão, a natureza carnal e pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo, ela tem que ser mortificada. Versículo 11 ao versículo 14 ainda de Romanos 6 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então observe, irmãos, a ordem de Deus para o crente. Observe que aqui é algo que é de nossa responsabilidade. Deus nos dá a capacidade de vencer o pecado, mas nós temos que lutar, tem a nossa parte a fazer. Por isso que a Bíblia fala de forma imperativa, responsabilizando nós, o crente. Ou seja, meu irmão, pastor Fábio, você que nos ouve neste momento, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não terá domínio sobre nós, porque, irmãos, na época da graça, a dispensação que vivemos, Deus, por meio do seu Espírito, nos dá a capacidade de vivermos uma vida santa na presença do Senhor. Então cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. Aqui na leitura bíblica em classe, em Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se por um lado, irmãos, o Espírito de Deus está agindo em nós no processo de santificação, nos dando graça, nos dando força para vencer e combater o pecado, por outro lado, a natureza carnal e pecaminosa que temos, ela toda hora quer nos empurrar para o pecado. E cabe a nós, irmãos, fazer o quê? Se distanciar das coisas da carne, e se aproximar de Deus, sendo guiado pelo Espírito, vivendo no Espírito e obedecendo a palavra de Deus.
Tópico 2.3, a decisão do homem redimido, do homem salvo. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o crente salvo inclina-se para as coisas do Espírito. A Bíblia deixa isso muito claro lá em Romanos 8, que uns se inclinam para as coisas da carne e outros se inclinam para as coisas do Espírito. Quem se inclina para as coisas da carne, quem dá lugar à carne, quem quer viver na carne, dando vazão aos desejos e vontades e emoções e sentimentos pecaminosos, o final é morte. O final é morte e destruição. Porém, irmãos, por outro lado, quem dá lugar ao Espírito, quem se alimenta da palavra de Deus, quem, irmãos, foge, quem não dá lugar à carne, mas dá lugar ao Espírito Santo, este vai ser vitorioso, sobre o pecado, e o final é vida. Então não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Nós, quando somos salvos, irmãos, Deus não arranca de nós a natureza carnal e pecaminosa, não. Continua conosco, mas Ele implanta em nós, desde a regeneração, uma nova natureza. Somos nova criatura, o novo homem, como a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos nós temos essas duas naturezas, o velho homem e o novo homem. O velho homem é essa natureza adâmica, carnal e pecaminosa, que nunca se converte, sempre quer nos empurrar para que nos inclinemos para as coisas da carne. Mas, irmãos, a nova natureza que Deus implanta em nós, quando nos convertemos a Cristo, ela nos orienta, nos dá força e nos guia para que a gente se incline para as coisas do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, nós não podemos dar vazão à carne. Nós não podemos alimentar a nossa carne. Nós não podemos alimentar os nossos desejos e paixões carnais. Pelo contrário, temos que dar lugar a Deus, irmãos, para que esta carne seja crucificada. Tem crente, irmãos, que já faz muitos anos e tempos que está na igreja, que aceitou Jesus, mas são crentes carnais. São crentes carnais que dão lugar à carne, e não dão lugar ao Espírito. Mas a Bíblia diz que o crente, irmãos, ele recebe de Deus a graça de crucificar a carne com as suas paixões e seus desejos. Tem crente, irmãos, que é tão carnal, chega a salmoura escorre, como diz o matuto, Precisa de muito sal aí nessa salmoura aí para salgar. Precisa se render ao Espírito, deixar Deus trabalhar na vida, para que o Senhor, irmãos, dê força e graça a Ele, para poder Ele ser vitorioso. Ah, pastor, mas a carne é fraca, o senhor sabe. Meu irmão, tendo em vista que a carne é fraca, e é fraca mesmo, a carne nunca se converte. A carne nunca se converte. Então, por isso que a gente, irmãos, deve manter distância. A gente não pode se inclinar para as coisas da carne. Por isso que a Bíblia diz que devemos crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Temos que vigiar, se abster de toda aparência do mal. Inclusive a Bíblia diz que a gente deve se abster de todo mal, se abster da aparência do mal. A Bíblia diz que a gente tem que se abster do pecado, e também temos que se abster até mesmo das coisas que não são pecaminosas, mas são embaraçosas. Tem coisas, irmãos, na vida que não são pecaminosas em si mesmos, se eu ou você fizer. Mas aquilo ali, irmãos, pode ser uma coisa embaraçosa, que pode nos levar ao pecado. Então a gente precisa vigiar. Então é melhor prevenir do que remediar. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem,
que faz do seu braço a sua força, ali está se referindo, irmãos, não é que a gente não deve confiar no irmão, noutra pessoa, não. Ali está se referindo a pessoas que valorizam demais a natureza humana, que acham que nós somos capazes de tudo, que acham que nós somos por nós mesmos poderosos para vencer a carne. Então a gente precisa vigiar e não dar lugar à carne. Então, irmãos, vamos agora ao tópico 1 sobre vontade. Falamos sobre desejos, agora vamos falar sobre vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana, de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Então, a vontade já é, irmãos, aquele desejo que se materializa, aquele desejo mais avançado, quando a gente já toma uma decisão consciente e deliberada de querer aquilo, de fazer aquilo. O desejo é mais aquela vontade imediata que surge, e a vontade já é uma coisa que a gente está dando lugar, que a gente já está dando lugar. Tem um hino da harpa que diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Ser tentado não é pecado. Até Jesus foi tentado também. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, irmãos, o pecado está em quê? Em a gente ceder à tentação. Tem um ditado que diz aí, muito correto, que é impossível a gente evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Mas, irmãos, a gente pode impedir que ele pouse na nossa cabeça e construa um ninho. Então a gente tem responsabilidade em muitas coisas. Então a gente tem que ter cuidado. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Isso é importante. Meus irmãos, o entendimento humano do mundo hoje em dia é que, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo, chamada de pós-modernidade, é um entendimento que o ser humano não deve reprimir os seus desejos, é que o ser humano tem que dar lugar e vazão às suas vontades. Na época do iluminismo, da modernidade, pregavam que o homem deve dar lugar à razão. A razão é a senhora da verdade e de todas as coisas. Já agora, na época da pós-modernidade, quem está no trono e no comando é o desejo e a vontade, Faça o que você tiver vontade. Você está se sentindo bem? Então vá em frente. Às vezes a pessoa diz: olha, eu estou com as vontades assim, eu estou com uns desejos assim meio estranhos, não sei o quê. E aí a pessoa às vezes vai pedir um conselho, e uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e não é obediente à palavra de Deus, e aí vai dizer critério se é certo ou errado. Aí vai dizer: faça o que o seu coração manda. O que é que o seu coração diz? Você sente em paz com isso? Você tem vontade de fazer isso? Você se sente bem? Se você se sentir bem, se você achar legal, Se você achar legal, então vá em frente. Não, irmãos, não pode. Nós não podemos ser guiados. O critério de certo e de errado, a régua moral para dizer se é certo e é errado, não pode ser os nossos sentimentos, não pode ser os nossos desejos, nem pode ser a nossa vontade. Não pode ser uma régua criada por nós mesmos, porque somos pecadores e afetados pelo pecado. Tem que ser uma régua de fora de nós, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus é quem tem a régua, o prumo, o esquadro, a bússola, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então precisamos de uma autoridade externa e superior a nós mesmos, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos ter cuidado, porque o entendimento pós-moderno se você reprimir os desejos, se você impor limites, a pessoa vai ficar traumatizada, a pessoa vai ficar não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E às vezes, irmãos, não se impõe limites nenhum.
Mateus 16 e 24, né, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Todo crente carrega a sua cruz. A cruz de um é de um jeito, a cruz de outro é de outro jeito, e cada um tem a sua cruz, e não temos como, irmãos, estar pesando a cruz de ninguém. A cruz desse irmão é mais pesada do que a cruz desse outro, do que a cruz daquele outro acolá. Porque, irmãos, não dá, porque nós somos diferentes uns dos outros, temos estruturas diferentes. E cremos naquilo que Jesus disse: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar vocês serem tentados além do que vocês possam suportar, mas junto com a tentação dará o escape. Ou seja, não acontece, não veio sobre nós tentação que não fosse comum a todos os homens. Então Deus, irmão, sabe a estrutura de cada um de nós. Deus não vai exigir de ninguém nada além do que aquilo que a gente pode suportar, porque Ele é o justo juiz, né? Então, irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia, e de renúncia não somente, irmãos, de muita coisa externa a nós lá no mundo, mas renúncia do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades. Quem tem que mandar é Jesus, não é o eu, não é o sujeito eu que deve mandar, mas é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glórias ao nome de Jesus. Tópico 1.2, do pensamento à ação. Meus irmãos, as nossas ações, elas são produtos, né, de toda um fenômeno mais complexo que envolve pensamentos, sentimentos, desejos, vontade, né? Então nós agimos conforme uma série de coisas que nós cremos, sentimos, né, e que valoramos ou não. Por isso que Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, as nossas palavras refletem aquilo que está dentro de nós. E quando diz coração aqui, irmãos, está se referindo a todo o nosso ser imaterial, que envolve alma e espírito, né? E Jesus também disse que é do interior do coração do homem que procede todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado, tanto os pecados que cometemos por meio do corpo, como também pecados que cometemos sem usar o corpo, né? Então, tudo nasce e tem origem no coração do homem. Tópico 1.3, fraqueza de vontade. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? Às vezes a gente sabe, irmão, que aquilo é errado. Às vezes a gente sabe que aquilo não faz bem, mas a gente faz. Por quê? Porque a vontade fala mais alta, o desejo fala mais alto. Eu sei que isso não é certo, mas eu faço. Eu sei que isso não é legal, mas eu ajo assim. E às vezes a gente conta, como se fosse uma vantagem, como se estivesse contando vantagem. Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves, muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. A pessoa age de forma inconsequente. Ele sabe que ali vai ter consequências, mas ele não quer saber. Ele quer satisfazer aquele desejo imediato. Ele quer satisfazer aquele prazer imediato que ele está buscando. Às vezes, irmãos, acontece por um deslize da pessoa, como algo pontual. Não é um hábito da vida dela, mas ela caiu na fraqueza ali naquele dia. Mas tem pessoas, irmãos, que são hedonistas. E o hedonismo é uma obra da carne. O hedonismo é um pecado que é característico desses tempos difíceis e trabalhosos
que vivemos nesses últimos dias. O hedonismo, irmãos, é a filosofia de vida, que se transforma numa prática de vida, da busca do prazer pelo prazer. Como diz a Bíblia, o Deus dele é o ventre. O Deus dele é o ventre. Então, o prazer imediato é o bem supremo da vida, é o alvo maior. É de viver em busca desse prazer imediato, não importa as consequências, nem para ele e nem para os outros. Irmãos, eu fiquei muito chocado de ver há poucos dias aí na televisão que alguns anos atrás, quando houve lá a guerra lá na Iugoslávia, na Europa, que foi dividida, a guerra da Bósnia, não sei o que mais lá, quem é dessa época acompanhou, final dos anos 90, e tinha, irmãos, serviço, de pessoas de outros países da Europa, que comprava serviço de ir lá para o local da batalha, pegava em fuzil, em arma, e atirava como se estivesse caçando um bicho lá do mato, e matava as pessoas ao bel prazer. É uma coisa terrível, irmãos, um negócio desse. Ter prazer em tirar a vida de outro. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado. O hedonismo é um pecado grave, que não podemos alimentar. Ele fala aqui, irmãos, sobre vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Quantas vezes, irmãos, a gente peca na alimentação? A gente sabe que aquilo é pecado, mas a gente fica tirando onda, umas conversinhas. Crente não bebe nem fuma, mas come, que é uma benção, E a gente às vezes fica falando isso, e fica fazendo, irmãos, apologia, de uma vida desregrada na alimentação. Nós não somos como a igreja adventista que prega que café é pecado. A gente não prega isso. Inclusive eu gosto também de café, e tomo café todo dia de manhã. Quando eu tomo à noite é descafeinado para não atrapalhar meu sono, mas de manhã é o café normal. Mas, irmãos, eu não posso estar falando de café e não sei o que, fazendo aquela apologia ao café. Tem gente que só falta adorar café. E depois que teve um pregador aqui em Mossoró, irmãos, que não vigiou, falando e fazendo besteira, que pediu café aqui no púlpito na hora de pregar, que é um absurdo aquilo ali. E aí tem outros aí que fica também querendo copiar, cafezinho para cá, cafezinho para lá, cafezinho não sei o quê. Irmãos, a gente precisa ter moderação em todas as coisas, ter moderação em todas as coisas. Há poucos dias foi publicada uma pesquisa, irmãos. O Brasil está vivendo um problema sério no Brasil, que são os jogos eletrônicos, as apostas eletrônicas. É história de tigrinho, as betes e não sei o quê. E tem tanta, irmãos, criminalidade, já tanta investigação, e muitos digitais influencers, crime organizado. E, meu irmão, está uma confusão da molesta esses negócios. E muita gente viciada, o governo até tentando fazer alguma coisa, porque muita gente que recebe Bolsa Família, ao invés de comprar o alimento para a sua família, gasta dinheiro. Já foi estimado bilhões que se gasta de pessoas do Bolsa Família gastando em apostas online. E para tristeza, irmãos, nossa, foi feita uma pesquisa mostrando aí que 40 e tantos % dos apostadores de jogos online se declaram evangélicos. Isso, irmãos, é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você que é crente, está nos ouvindo agora aqui presencialmente neste templo, ou pelas mídias sociais da nossa igreja, abandone esse vício, peça libertação a Deus, porque isso traz muitos males econômicos e sociais para você e sua família. Às vezes, não, eu não jogo baralho, eu não jogo não sei o quê.
mas fica jogando tigrinho, fica jogando em betes e não sei o que mais lá. Isso, irmãos, é um vício terrível que causa problemas sérios econômicos e sociais nas famílias. E eu fiquei chocado, irmãos, com essa história aí, e o crescimento nos últimos anos foi maior entre os evangélicos do que entre os católicos. Então esse negócio de dizer hoje, irmão, que é evangélico, isso aí não quer dizer muita coisa não. Eu quero saber se é crente mesmo, salvo. Pastor Martim sempre gosta de dizer, é muito bom ser crente, mas só vale a pena ser crente só se for para ir morar no céu. Crente nominal, obreiro nominal, pastor nominal, igreja nominal, irmãos, tem tudo aí, tem tudo no mundo, mas a gente tem que ser fiel ao Senhor. O último tópico para a gente caminhar para a conclusão, tópico 3, o ensino sobre os desejos na epístola de Tiago. Vamos abrir Tiago capítulo 1, versículos 4 e 5. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um é tentado por causa do seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Observe, irmãos, todo o processo, porque existem 3 fontes de tentação: a carne, o mundo e o diabo. Agora, irmãos, tem muita gente que só se preocupa com o diabo. Está amarrado, Satanás. Está amarrado, Satanás. Está repreendido, demônio. Aí eu digo, antes, eu faço minhas palavras do saudoso reverendo Elber, que escreveu um livro dizendo: antes de amarrar Satanás, amarre a você mesmo. Às vezes a pessoa bota a culpa no diabo, bota a culpa no mundo. Não, porque aquelas mulheres andam nuas aí. Não, porque o ambiente em que eu vivo, todo mundo faz isso, todo mundo usa isso, todo mundo pratica isso. Aí eu fico sozinho lá como um peixe fora d'água, aí eu vou sofrer bullying, vão falar de mim, aí eu tenho que seguir a tendência também, e não sei o que mais lá. Não, irmãos, mas tudo isso começa dentro de nós. O que acontece, irmãos, é que o mundo e o diabo, ele aguça a nossa carne. O mundo e o diabo, eles agem, para despertar os nossos desejos e vontades. Então, Tiago disse, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Os nossos desejos maus, ou cobiça, ou concupiscência, dependendo da tradução, eles nos arrastam, nos seduz para o pecado. Versículo 15, então esse desejo, essa concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, irmãos, tudo começa no interior do nosso coração. Antes de pecarmos com o corpo, já vem o pecado na alma e no espírito. Um exemplo, irmãos, é a questão do adultério, da impureza sexual. Tem muita gente que acha, às vezes tem determinados casos que a gente toma conhecimento e nós como pastores temos que orientar, resolver, etc. e tratar na igreja. Às vezes a pessoa diz, fulano e fulana, aquele irmão, aquela irmã, teve só lá, um negocinho lá, mas não teve nada não. Foi só um negocinho lá, em nível de Instagram, de WhatsApp, trocou lá umas fotos, uns vídeos, uns nudes, não sei o que mais lá, e não sei o que, mas não teve nada não. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado, já teve adultério. Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Para que haja, irmãos, o adultério, não necessariamente precisa ter a conjunção carnal, não. Porque antes de ter a conjunção carnal, eles já foram atraídos, engodados pela sua própria concupiscência, já pecaram no coração.
A conjunção carnal é só mais uma etapa de que vai agravando as consequências do pecado. Então, meus irmãos, cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios maus desejos. O desejo mau é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Então, cega a pessoa. Quantos homens e quantas mulheres, irmãos, se perderam aí no pecado, sem querer saber das consequências e se entregaram ao pecado. Então, vigiemos, porque, embora a carne seja fraca, precisamos, irmãos, lutar contra isso. E, por fim, o tópico 3.2, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, que acabamos de ler, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. É preciso cortar, é preciso, irmãos, dar um basta. Por isso que Jesus disse, é melhor você ir para o céu sem um olho. Se o seu olho faz você pecar, é melhor você ir para o céu sem um olho do que com os 2 olhos ir para o inferno. Então a gente precisa, irmãos, renunciar a determinadas coisas. Precisamos vigiar determinadas coisas, se abster de determinados comportamentos e ações, porque aquilo pode nos arrastar para o mal, para o pecado. A Bíblia diz que o sábio vê o mal e se esconde. É engraçado, irmãos, que a Bíblia diz em relação ao diabo, a Bíblia diz: resistir firmemente o diabo na fé e ele fugirá de vós. Mas tem 2 coisas que a Bíblia manda o crente fugir. Isso não é frouxidão do crente, não. É sabedoria do crente. A Bíblia diz: fugir da idolatria. Tem muita coisa que pode ser um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus é idolatria. E a Bíblia também, a segunda coisa que a Bíblia manda a gente fugir é o que, irmãos? Da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Fuja da idolatria. O que é isso, irmãos? Medidas preventivas para a gente vigiar. Não esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte. Viver em constante vigilância e oração. Mateus 26, 41, Jesus disse assim, Mateus 26, 41, o último versículo que a gente vai ler hoje, diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma vez que você sabe que a carne é fraca, aí é que você precisa vigiar. Aí é que você precisa se precaver. Não usar a desculpa da carne. Irmão, mas ele fez isso, porém, muitas vezes a gente quer arranjar justificativas para amenizar as coisas. Mas uma vez que a carne é fraca, aí daí a importância da vigilância, do crente. Concluindo, apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. Temos também desejos positivos, desejos bons. A Bíblia diz que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. E o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, um crente, uma pessoa redimida e santificada pelo Espírito Santo, ela também vai ter também desejos bons. Ela também vai ter vontades boas. E aí, irmãos, é isso que a gente tem que fazer: dar lugar aos nossos bons desejos, dar lugar às nossas boas vontades e renunciar os maus desejos. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, quando santificada pelo Espírito Santo, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Se por um lado existe essa batalha dentro de nós, a carne luta contra o espírito contra a carne, e este se opõe para que a gente não faça o que deve fazer, a gente precisa, irmãos, cada vez mais
andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, crescer espiritualmente e cada dia carregar a nossa cruz da renúncia, de renunciar a nós mesmos. Cada um carrega a sua própria cruz, não podemos trocar uma cruz pela outra. Cada um carrega a sua própria cruz, confiando que Deus é justo e não vai deixar a gente ser tentado além do que a gente possa suportar. Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.